Olá, tudo bem? Começa agora uma série inédita de estudos das profecias da Bíblia. Esta é a série O Grande Conflito e o tema de hoje é o livro que revela tudo. Aqui nas minhas mãos eu tenho a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No capítulo 1 do Apocalipse, no versículo 3, lemos: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meu amigo, vivemos exatamente num tempo em que o grande conflito entre o bem e o mal se intensifica cada vez mais. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a base, é o livro-chave para nos mostrar exatamente em que posição devemos estar, que posição tomar nesse grande conflito. Por exemplo, para que você seja bem-sucedido e seja vitorioso nessa guerra entre o bem e o mal, é preciso conhecer algumas coisas importantes sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada tem 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas, num período de aproximadamente 1.600 anos. Ela já foi escrita originalmente em 3 línguas, na língua hebraica, na língua grega e na língua aramaica. E esse sagrado livro tem como autor o nosso Deus. Ele deixou esse sagrado livro para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade e para que pudéssemos também saber a revelação dele para a nossa vida nesse contexto da luta entre o bem e o mal. Me acompanhe agora, que eu tenho algo muito importante a te mostrar. Por exemplo, a Bíblia Sagrada está subdividida em 5 pequenas partes. A primeira parte é história, a segunda é poesia, a terceira profecia, a quarta evangelhos e a última cartas. Vamos analisar uma a uma. Por exemplo, história. Os livros históricos da Bíblia começam em Gênesis e vai até o livro de Esther, incluindo o livro de Atos dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento. A parte histórica da Bíblia, aproximadamente 90% do que está escrito lá se entende como se lê. E apenas 10%, mais ou menos, foi escrito numa linguagem simbólica profética. Então, entenda bem, a parte histórica da Bíblia são os livros que registram a história da criação, a história de Adão e Eva, a história da queda, a história de Davi e Golias, de Sansão e Dalila, do povo de Israel, os livros históricos. Esta é a primeira parte da Bíblia. A segunda é poesia. A poesia são livros que foram escritos numa linguagem poética. Por exemplo, eu tenho aqui Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, ou seja, Cântico dos Cânticos. E também o livro de Eclesiastes. Esses livros são poéticos. E de todos eles, a poesia mais conhecida se encontra nos Salmos, que é o Salmo 23. Lembra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. São os livros poéticos. Destes, aproximadamente 85% do que está escrito lá se entende também como se lê. E aproximadamente 15% é numa linguagem também simbólica, figurativa. A terceira parte é a parte da profecia, que envolve o livro do Apocalipse e também o livro de Daniel. A parte profética começa em Isaías, vai até Malaquias e, repito, inclui o Apocalipse e também o livro de Daniel. Esses livros proféticos são os livros que apresentam de forma mais clara e de forma bem contundente esse grande conflito entre o bem e o mal. Entendeu? E aqui é bom que você preste muita atenção, eu tenho aqui as informações bem atualizadas sobre tudo isso. Por exemplo, o livro do Apocalipse é o livro mais difícil de se entender. E também o livro de Daniel. Mas existem outros livros proféticos, como acabei de mencionar a você. Esta é a terceira parte da Bíblia. E 95% da profecia não se entende como se lê. Veja, os livros históricos e poéticos, se você ler nesses livros água, é água mesmo. Se você ler mulher, é mulher mesmo. Vento também é isso mesmo. Ou seja, se entende como se lê. Mas na profecia não se entende como se lê. Água significa outra coisa, mulher significa também uma outra coisa, e assim sucessivamente. A quarta parte da Bíblia é a parte dos evangelhos. Os evangelhos são 4.
Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros narram a vida de Jesus desde o seu nascimento, também o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição, e falam ainda da volta de Jesus. No caso dos evangelhos, 85% deles se entende como se lê. E aproximadamente 15% é o que a Bíblia apresenta como parábolas, são as parábolas. E a última parte, as cartas, ou epístolas, que começam em Romanos e vai até Judas. Lembrando que esse Judas não é o Iscariotes, é o outro Judas. Assim, nós temos as 5 partes da Bíblia. Pensa comigo e me acompanhe no raciocínio agora. Esse raciocínio das 5 partes da Bíblia, eu penso que é a mais importante para que você entenda exatamente o que é e como entender a Bíblia Sagrada. Voltemos o nosso pensamento um pouquinho para a parte histórica. A parte histórica da Bíblia, os primeiros livros especialmente. Esses livros são fundamentais. Porque, na verdade, lá no começo, em Gênesis, especialmente, também Êxodo, especialmente esses dois, eles narram para nós o início desse conflito. E se você ligar Gênesis e Êxodo com o Apocalipse, vai perceber que esse conflito entre o bem e o mal começou no céu. Apocalipse 12, versículo 7. Depois, a parte poética vem trazendo mensagens de esperança, de conforto e de segurança. Depois nós temos as profecias, que eu vou falar por último. Vamos agora para os evangelhos, que são 4. O caso dos evangelhos é um caso muito interessante, porque 85% deles se entende como se lê. Pensa comigo o seguinte: Jesus estava andando e encontrou um homem cego, ok? Colocou a mão sobre ele e disse, vê, e o cego viu. Eu pergunto, isto é simbólico ou isto aconteceu de fato? Com certeza, aconteceu de fato. Pense num outro acontecimento. Jesus estava caminhando, encontrou um paralítico e disse a ele, que queres que eu te faça? E o paralítico disse, Senhor, eu quero ficar bom, eu quero andar. E Jesus então diz, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico levantou e andou. Isto é simbólico ou é literal? Com certeza é literal, porque isto aconteceu de fato. Agora pense de outra forma. Jesus disse em certa ocasião, eu sou o bom pastor e você é a ovelha. Eu pergunto, você é uma ovelha? Claro que não, você é uma pessoa. Tem 2 pernas, 2 pés. Uma ovelha tem 4, não é verdade? Então você não é uma ovelha, mas Jesus disse que você é uma ovelha. E disse que ele é o pastor. Aí você tem uma linguagem simbólica, uma linguagem figurativa. Jesus também mencionou e advertiu com respeito ao trigo e o joio. O trigo são as pessoas fiéis e o joio são as pessoas infiéis. Aí você percebe uma outra linguagem simbólica. É claro que você não é trigo e você também não é joio, mas estas palavras revelam a característica ou as características daqueles que são fiéis e daqueles que são infiéis. Assim você percebe que os evangelhos, 85% se entende como se lê e 15% não se entende como se lê. São as parábolas. E as cartas também. As cartas ou as epístolas, 90% se entende como se lê e 10% não. Mas o mais interessante está ligado à profecia. As profecias da Bíblia, elas foram escritas numa linguagem simbólica, especialmente o Apocalipse, o livro de Daniel. São carregados de simbolismos. E isto é algo que preocupa muita gente. E há muitas pessoas que não gostam de estudar a profecia porque não entendem. Vamos observar algumas coisas da profecia. Abra sua Bíblia aí. Eu vou abrir a minha aqui também para dar um exemplo. Vejamos Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Aqui diz, abriu a sua Bíblia? Ok? Então vamos ver. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nem o vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Percebeu alguma coisa diferente? Se você não percebeu, eu vou ajudá-lo. Aqui diz que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Primeiro problema, a terra é quadrada? Ou é retangular para ter 4 cantos? Não, a terra é redonda. Ela não tem 4 cantos. Ora, se não tem 4 cantos, por que o Apocalipse fala que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra? Percebeu? A profecia não se entende como se lê. E mais, diz que os 4 anjos estavam segurando os ventos. Será que dá para segurar os ventos?
E será que os anjos estão impedindo os ventos de soprarem? Claro que não, porque se isso acontecesse, nós estaríamos mortos. Então, ficou claro que a profecia não se entende como se lê. E aí você deve pensar, pastor, como é que se entende? Calma, nós vamos chegar lá. Esse é apenas o primeiro estudo dessa série. Veja um outro exemplo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12 e confira comigo o que diz o Apocalipse 12. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E aí? Na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, você já viu uma mulher assim? Claro que não, não existe. As mulheres são bonitas, não há dúvida nenhuma, mas uma mulher como esta aqui não existe. E se não existe, por que o Apocalipse apresenta uma mulher assim? Percebeu? Mais uma prova de que a profecia não se entende como se lê, até porque uma mulher assim não existe. É ou não é? E se você observar aqui, ó, o capítulo 13, e aqui está o ponto que as pessoas têm medo, ficam assustadas, mas não fique com medo, porque a Bíblia vai nos revelar tudo nesta série do grande conflito. Veja Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E aí? Imagine uma besta saindo do mar. Isso é assustador, não é? E algumas pessoas acham que é pecado ir à praia porque a besta vai sair do mar. Que absurdo, é ou não é? Sabe por que as pessoas erram? Sabe por que as pessoas interpretam erradamente a Bíblia e pregam uma coisa que a Bíblia não diz, não ensina? É justamente porque não estudam a Bíblia. E você está de parabéns porque está aqui hoje estudando a Bíblia conosco. Em São Mateus capítulo 22, versículo 29, está escrito assim, ó: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é o problema das pessoas. Não estudam a Bíblia, por isso erram. Mas eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje você não errará mais, porque nós vamos conhecer a verdade da Bíblia. A Bíblia nos revelará tudo que você precisa saber para vencer nesse grande conflito, para ser vitorioso nessa guerra entre o bem e o mal. Aliás, eu quero dizer a você o seguinte: Jesus esteve nesse mundo. Jesus veio a esse planeta há mais ou menos 2000 anos atrás. E Jesus morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, ele estava pagando o preço do pecado, e ali na cruz ele estava conquistando a humanidade e vencendo essa luta entre o bem e o mal. Ou seja, nesse grande conflito, Jesus já é vitorioso. E uma grande notícia para você: se você tem Jesus no coração, se você anda com Jesus, então você também é mais do que vitorioso. Não é maravilhoso saber disso? Por isso é importante o estudo da Bíblia. E agora, pense comigo na frase final. Me acompanha aqui. Aqui tem uma frase final para você. Por favor, chegue mais perto. Vamos conversar. Pode chegar mais perto, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Olhe bem dentro dos meus olhos. Está olhando? É o seguinte: eu não te conheço. Não sei o seu nome, não sei quem você é, não sei onde você mora. Mas eu sei que você deve ter suas lutas, seus problemas, suas dificuldades. Deus conhece você e Deus também me conhece. E eu não sei exatamente por que você está aqui hoje estudando a Bíblia. Mas uma coisa te digo, em nome de Jesus. Em João 8,32, está escrito aqui na palavra de Deus o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade a partir de agora, se você fizer essa série completa, você vai conhecer toda a verdade. E Deus vai libertar você. Vai transformar sua vida. Vai fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. E nesse grande conflito, você será vitorioso. Você será vitoriosa. Presta atenção, minha amiga. Presta atenção, meu amigo. Eu vou orar por você. E Deus te dará a vitória nesse dia e nessa série de estudos bíblicos. Você não quer aceitar fazer o curso completo e não quer ter Jesus no coração, e você não deseja ser vitorioso também nessa guerra entre o bem e o mal? Que pergunta que eu estou fazendo. É claro que você deseja, é claro que você quer. E se você assim deseja, se você quer isto, então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial,
muito obrigado por esse primeiro estudo da Tua Palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela revela Jesus, aquele que já venceu na cruz em nosso lugar. Ajuda-nos agora a conhecer melhor a Tua Palavra e a andar nos Teus caminhos. Abençoe essa pessoa que está orando comigo nesse instante e envia o Espírito Santo para fazer um milagre na vida desta pessoa que tanto necessita. Em nome de Jesus. Amém. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a pagar, Deus vai lhe amparar. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar com você mais uma vez, hoje especialmente, para estudarmos os símbolos das profecias. Hoje você saberá como entender as profecias. E esse tema é maravilhoso, hein? Maravilhoso. Então preste muita atenção, pegue sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um caderno e acompanhe comigo. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 10, está escrito como se estuda a Bíblia. Veja só, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Olha, um pouco aqui e um pouco ali. Querido amigo, querida amiga, a Bíblia Sagrada apresenta todos os temas. Ela revela tudo realmente, como vimos no tema anterior. Então, uma coisa as pessoas não entendem. Por exemplo, se a pessoa quer estudar sobre a volta de Jesus, ela não vai encontrar na Bíblia uma página que fale tudo sobre a volta de Jesus. Também, se ela deseja estudar sobre a morte, a doutrina da morte, você não vai encontrar um índice na Bíblia com todos os temas, e aí você vai lá na página X e encontra tudo sobre aquele assunto. Não, isso não. A Bíblia Sagrada é um livro diferente, entendeu? Ela apresenta todos esses temas, esclarece cada um deles, mas você precisa examinar os textos em lugares diferentes. Você pega um versículo em Isaías, um outro em Mateus, um outro no Apocalipse, um outro em Daniel, um outro em Gênesis, falando do mesmo assunto. Aí você junta todos os textos e aí você entende aquele tema. Por isso o profeta Isaías diz que se estuda a Bíblia da seguinte forma: preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Assim se estuda a profecia do Apocalipse e também se estuda a Bíblia toda, não só do Apocalipse, mas da Bíblia toda. Então vamos saber hoje alguns detalhes importantes das profecias
para sabermos como devemos entender segundo a vontade de Deus. Então vamos conversar sobre isso, tá legal? Me acompanha aqui e vamos ver isto na Bíblia. Na Bíblia. Ó, nós vimos na reunião passada, no nosso encontro passado, que a profecia não se entende como se lê, está lembrado? E aí vem a questão seguinte, a mulher vestida de sol, a besta que sai do mar, os 4 anjos nos 4 cantos da terra. Então nós temos algumas palavras-chave. Nós temos palavras principais que aparecem na profecia, como animal, mulher, água, um dia, ventos, chifres, cauda. Por exemplo, você encontra ali a palavra mulher. E aí precisamos saber o que tudo isso quer dizer exatamente. Veja um exemplo aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 12, e agora eu vou ler os versos 1, 2 e 3. Diz assim, ó: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Veja, uma leitura dessa é confusa para muita gente. Então nós precisamos saber o que essas palavras significam. Por exemplo, quando a profecia fala animal, o que significa animal? Vamos começar por essa daí, tá? Animal. O que quer dizer isso? Em Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 1, fala que Daniel teve uma visão de 4 animais. Um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. Aí no versículo 17, do mesmo capítulo 7 de Daniel, ele diz: esses grandes animais, que são 4, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, ó, você pode fazer a mesma coisa com a sua aí. Ele diz assim, ó, claramente está bem aqui, Daniel 7:17. Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Então o profeta Daniel, a própria Bíblia diz que animal significa rei. Se forem 4 animais, são 4 reis. Percebeu? Agora, no versículo 23 do mesmo capítulo 7 de Daniel, ele diz: o 4º animal será um 4º reino na terra. Então, animal pode significar rei ou reino, depende aí do contexto que você está pesquisando. Já sabemos, portanto, que animal significa rei ou reino. Agora, o que significa mulher em profecia? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, como eu estou abrindo aqui, ó, no versículo 23, aí o apóstolo Paulo, ele diz o que quer dizer mulher em profecia. Aqui, ó, Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Viu? Então, mulher significa igreja em profecia. Ok? Mulher, igreja. Efésios 5, 23. E o que quer dizer água? Por exemplo, a besta saiu do mar. Água, muita água. O que quer dizer água? Aqui em Apocalipse 17, versículo 15, nós temos a resposta. Observe comigo, acompanhe comigo 17, 15 de Apocalipse. Está escrito assim, ó: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, mulher em profecia quer dizer igreja e água em profecia quer dizer povos. Recapitulando, animal, rei ou reino, mulher, igreja e água, povos. E tem muito mais. Me acompanha. Na palavra de Deus, eu vou agora chamar a sua atenção para a expressão dia. Na Bíblia, na profecia, você vai encontrar muito essa expressão dia. Um dia, 1260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e assim por diante. Então, um dia na profecia equivale a um ano. Está em Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7. Um dia, um ano. Também está em Números 14, verso 34. Algumas pessoas dizem por aí que um dia equivale a 1000 anos. Não é verdade.
Um dia equivale a um ano na profecia. Esse texto de Pedro, que diz que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia, ali não é um princípio profético de interpretação. Ali está mostrando que Deus está acima e além do tempo. Que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Tá legal? Então, em profecia, um dia equivale a um ano. E mais, a Bíblia fala também de ventos. Os anjos estavam segurando os ventos. O que quer dizer ventos? Ventos em profecia quer dizer guerras. Está escrito em Jeremias, capítulo 51, versículos de 1 a 5. Ventos quer dizer guerras. Não esqueça. E tem mais. A Bíblia diz que a besta tinha 10 chifres e outra besta tinha 2 chifres. O que quer dizer chifres? Chifre em profecia significam 3 coisas: poder, rei ou reino. Isso está em Apocalipse 17, versículo 12. Percebeu? Chifre quer dizer poder, rei ou reino. E tem mais. Observe agora a palavra tempos. A Bíblia diz que o povo de Deus seria perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Está em Daniel 7, 25. O que quer dizer tempos? De acordo com Daniel 11, verso 13, tempos quer dizer anos. Um tempo, um ano. 2 tempos, 2 anos. 3 tempos, 3 anos. 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Então, tempos quer dizer anos. E tem mais. A Bíblia diz que o dragão queria devorar a mulher. E dragão em profecia quer dizer Satanás. Está em Apocalipse 12, versículo 9. Dragão, diabo ou Satanás. E tem mais ainda. Temos uma outra palavra aqui muito comum na profecia. Cordeiro. Diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1, 29, Cordeiro refere-se a Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, em profecia, Cordeiro quer dizer Jesus. E agora uma palavra que não é muito comum. Diz a Bíblia que o dragão tinha uma cauda, um rabo, e esse rabo arrastou a 1/3 das estrelas do céu. O que quer dizer cauda em profecia? De acordo com Isaías, capítulo 9, versículo 15, cauda quer dizer falso profeta. Veja, cauda quer dizer falso profeta. Quando diz a Bíblia que Satanás arrastou a 1/3 das estrelas do céu, significa que, com o seu engano, com a sua forma enganosa de agir, com a sua falsidade, Lúcifer conseguiu enganar 1/3 dos anjos. É isso que significa lá Apocalipse 12, versículo 3 e também o 4. Agora, o que quer dizer estrelas? Diz a Bíblia que a mulher tinha uma coroa e nessa coroa 12 estrelas. O que significa estrelas de acordo com a Bíblia? Em Daniel 12, versículo 3, estrelas referem-se aos pregadores do Evangelho. E em Apocalipse 12, verso 4, diz que estrelas está ligada a anjos. Portanto, resumindo tudo, estrelas em profecia quer dizer mensageiros. Mensageiros. Tá legal? E agora que sabemos o significado dessas palavras, então, por favor, me acompanhe agora atentamente no significado geral de tudo isso. O que tudo isso tem a ver comigo e com você. Você viu aí os símbolos das profecias. Agora, com essa tabelinha de conversão profética, você consegue entender qualquer profecia da Bíblia. Vamos a um exemplo? Vamos. Apocalipse 13, versículo 1. Aquilo que é mais contundente no Apocalipse. Veja, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Eu li e não entendi nada. Você leu e não entendeu nada, não é verdade? Agora, com esses símbolos das profecias, nós podemos entender. Quer ver? Vi emergir do mar uma besta. Bom, besta é animal. E já sabemos que animal significa rei ou reino. E diz que a besta sai do mar. Mar é água. E água em profecia quer dizer povos. Então, uma besta que sai do mar não existe. Mas, besta, reino. Mar, água, povos. Então, a besta que sai do mar é
um reino que se levanta do meio dos povos. Percebeu agora como dá para entender melhor a profecia? Porque agora você tem a tabelinha de conversão profética. E ainda mais, diz que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Chifre, você já sabe o que significa chifre. Chifre quer dizer poder, rei ou reino. Nesse caso, uma besta que sai do mar com 7 cabeças e 10 chifres é o seguinte: um reino que se levanta do meio dos povos e que tem muito poder, porque tem 10 chifres. Aí você deve estar pensando, pastor, e as 7 cabeças? Se eu falar das 7 cabeças agora, você já descobre quem é a besta logo no segundo tema. Então calma, nós falaremos ainda muita coisa e muita coisa ainda você e eu estudaremos nas profecias. Aqui é apenas um exemplo. Veja um outro exemplo muito claro, aqui no próprio texto do capítulo 12 de Apocalipse. Quando ele diz que ele viu uma mulher, um sinal e uma mulher vestida do sol. Mulher significa igreja. Agora você já sabe. E no Apocalipse existem 2 mulheres. Uma no capítulo 12 e uma no capítulo 17. Portanto, 2 igrejas, 2 caminhos. Pegou? Entendeu? Assim, com esses símbolos das profecias, nós entenderemos qualquer profecia da Bíblia. Não é maravilhoso isso? Claro que sim. E aí você deve estar pensando, pastor, por que a profecia foi escrita nessa linguagem simbólica, aparentemente complicada? Por uma razão muito simples. Quando o Apocalipse foi escrito, os cristãos estavam sendo perseguidos. Então Deus permitiu que as profecias fossem escritas em símbolos para que as pessoas não destruíssem a Bíblia. Porque se elas percebessem que as profecias falavam e falam delas, então elas destruiriam a Bíblia. Por isso, Lucas 8, verso 10 diz, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Assim, nós entenderemos pela graça de Deus. E agora eu tenho uma mensagem muito importante para você no final desse estudo. Me acompanha. Vem aqui comigo. Me permita agora dizer algo muito importante para a sua vida espiritual. Esse estudo de hoje revela a importância de conhecer bem a Bíblia Sagrada. Satanás, nesse grande conflito entre o bem e o mal, ele não quer que você estude a Bíblia. E não quer que você entenda as profecias. Por isso, a dificuldade para a pessoa parar e estudar a Bíblia. O fato de você estar aqui hoje estudando a Bíblia conosco já é uma vitória, já é uma bênção já na sua vida espiritual. Mas Deus quer fazer muito mais. Assim como Deus está te revelando os símbolos das profecias, eu tenho certeza que Deus tem muita coisa mais para te revelar. E a revelação maior que Deus quer fazer na sua vida é o plano da salvação. Então, vem aqui um pouquinho. Aproxime-se um pouquinho mais. Quero te dizer algo muito importante. O que Deus quer te revelar é algo que o mundo não entende. À medida que você vai estudando a Bíblia, a luz da verdade vai iluminando a sua cabeça. E as trevas vão se dissipando. Deus vai tirando as trevas, tirando todas as trevas. E vai trazendo luz sobre a sua mente, sobre o seu coração. E o inimigo, que talvez tenha perturbado a sua família, a sua vida, os seus negócios, o seu próprio coração, ele será banido a partir do momento que você começa a estudar a Bíblia. Porque a luz das profecias, a luz da verdade, vai expulsando as trevas da alma. E com certeza, a luz do Evangelho, a presença de Jesus no seu coração, fará de você um vitorioso, uma pessoa vitoriosa. Se você crê que a luz do Evangelho, a luz da profecia, a luz da Bíblia, pode iluminar a sua vida e te dar a vitória. Se você aceita esta mensagem no seu coração, então eu convido você a orar comigo. Então feche os seus olhos agora, aí onde você está, e vamos conversar com Deus. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo estudo de hoje. Desejamos conhecer mais e mais a Tua Palavra e as profecias da Bíblia. Então, mantenha sobre esta pessoa a luz do Evangelho e a presença poderosa do Espírito Santo, fazendo na vida desta pessoa um milagre e preparando-a para ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, e que assim as trevas sejam banidas
sejam dissipadas e que o Senhor Jesus e a sua palavra brilhe no nosso coração. Em nome de Jesus. É o amor de Deus, que um livro muito precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Entre nós devemos este livro amar, pois muitas vidas pode transformar. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Fonte de esperança, Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. É fonte de esperança e de amor. É fonte de esperança e de Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um estudo maravilhoso. O tema de hoje é as colunas da verdade. Aqui no livro de São João, no capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Podemos perceber nesse versículo que o apóstolo menciona a vinda do Espírito Santo e o chama de Espírito da verdade e diz que ele nos guiaria a toda a verdade. Perceba a palavra toda. Toda aqui está no coletivo, mostrando que a verdade não é apenas um aspecto, não é apenas um item, mas a verdade é um conjunto de coisas. Assim como você tem uma cadeira e ela tem 4 pernas, a verdade de Deus é uma só, porém a Bíblia a apresenta em forma de 5 colunas. 5. Nós vamos analisar agora estas colunas da verdade dentro da Bíblia Sagrada e vamos entender o que isso tem a ver no contexto do grande conflito entre o bem e o mal. De acordo com a palavra de Deus, o que é verdade?
Estamos vivendo numa época em que as pessoas com a mente da era pós-moderna chegam a afirmar o seguinte, que não existe uma verdade absoluta. Algumas pessoas afirmam o seguinte, que a verdade é relativa, mas a Bíblia Sagrada, ela ensina a verdade. Existe uma verdade absoluta. E aqui no livro de Jeremias, no capítulo 10, estou abrindo a minha Bíblia e você poderá fazer a mesma coisa. Aqui em Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 10 também, presta atenção o que diz a palavra de Deus. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Essa Bíblia é João Ferreira de Almeida atualizada. Se você usar a Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida, perceberá a seguinte frase: o Senhor Deus é a verdade. Ou seja, o profeta Jeremias está dizendo que a verdade é Deus. Então, Deus, o Criador dos céus e da terra, é a verdade. Você crê nisso? Então, diga amém. Você crê que Deus é a verdade? Eu também creio. Parabéns. E agora, o que mais é verdade de acordo com a Bíblia? Aqui no livro de São João, no capítulo 14 e no versículo 6, este é o Evangelho, está escrito exatamente assim. Observe. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que texto maravilhoso. Aqui Jesus afirma ser a verdade. Então, lá em Jeremias, Deus é verdade. Aqui em João, Jesus é a verdade. O que mais é verdade, de acordo com a Bíblia? Vejamos aqui na primeira carta de São João, bem no finalzinho da Bíblia, no capítulo 5 e no versículo 6. Confira comigo o que diz a palavra de Deus. Aqui, versículo 6. Diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém? Viu aí? O Espírito Santo é a verdade. Está claro aqui. Então, nós percebemos que não somente 1 João fala isso, mas no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, fala, quando vier o Espírito da verdade. Portanto, o Espírito Santo é a verdade. Vimos 3. O que mais a Bíblia apresenta como sendo verdade? Voltemos para o Evangelho de São João, no capítulo 17 e no versículo 17. E aqui encontramos uma outra citação de que alguma outra coisa também é verdade. Veja, João 17, verso 17, está bem aqui, Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebeu? A tua palavra, a Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista chega a dizer o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aqui podemos ver que a palavra de Deus é a verdade. Veja, a palavra, hein? A Bíblia toda. Não é só o Novo Testamento, como alguns dizem, não. É o Velho e o Novo, a Bíblia toda. E mais. Vimos até agora 4 colunas da verdade. E a quinta, a última, o que é? Onde está? Abra sua Bíblia no livro de Salmos. E vamos ver o Salmo 119, versículo 151, e saberemos qual é a quinta coluna da verdade. Salmo 119, versículo 151, está bem aqui, Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Louvado seja Deus por isso. Percebeu? Todos os teus mandamentos são verdade. Se você verificar aqui o verso 142 do mesmo capítulo, está escrito assim, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Bom, agora está claro. Vimos aí as 5 colunas da verdade. Deus, repita comigo, vou voltar para você repetir, tá legal? Vai. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Estas são as colunas da verdade. Agora, você pode entender
perfeitamente o que João 16, versículo 13 apresenta. Lá ele diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Percebeu? A palavra toda está no coletivo, mostrando um conjunto de coisas. E agora você sabe o que é toda a verdade. Mas e aí? O que isso tem a ver comigo e com você? Toda a verdade? Ah, sim, me acompanhe. Me acompanhe aqui, vamos conversar um pouco sobre este importantíssimo assunto. Toda a verdade. Guarda essa palavra, toda. Toda a verdade. Essa é a palavra que você deve guardar no coração. Aqui na palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos uma citação incrível. Está em João 8,32. João 8,32 afirma assim, ó. Abra sua Bíblia aí. Estou abrindo aqui a minha. João 8,32. Está bem aqui e fala assim. Aqui está. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vimos que existem 5 colunas da verdade. Aqui no meu computador eu tenho informações importantíssimas para você. Veja, 5 colunas da verdade. Agora Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos com calma, vamos analisar item por item. Falando sobre Deus, Deus sendo a verdade. Quem é Deus? Deus é amor, só Deus merece adoração e Deus é o único que pode nos dar o perdão. Com respeito a Jesus, Jesus é o nosso único mediador, Jesus é o nosso advogado e Jesus é o nosso suficiente Salvador. Falando sobre o Espírito Santo, ele é onipotente, onipresente, onisciente e ele veio para nos convencer do pecado. Falando sobre a Bíblia, ela nos santifica e nos ilumina e nos conduz à verdade. Falando sobre a 5ª coluna, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma lei de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Assim Jesus resumiu os 10 mandamentos em São Mateus 22, de 34 até o 40. Pois bem, analisamos então as 5 colunas da verdade. Agora Jesus chega a dizer o seguinte, que quem conhece a verdade liberta essa pessoa. A minha pergunta é, será que quem conhecer a verdade de fato é liberta? Será que a verdade tem poder para libertar uma pessoa? E ainda, libertar do quê? Será que é possível alguém conhecer toda a verdade e não ser liberto? Ou será que todos que conhecem a verdade ou que conhecerem a verdade serão libertas? O que você acha? O que você pensa sobre isso? Vou repetir a pergunta. É possível conhecer toda a verdade e não ser liberto? Ou todos que conhecem a verdade serão libertos? Porque em João 8,32 Jesus afirma, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos analisar a história de uma pessoa que conheceu toda a verdade, mas que não foi liberto. Você vai ver agora a história de uma pessoa que conheceu tudo e infelizmente não foi liberto. Estou falando de Satanás, do diabo. A Bíblia Sagrada afirma que o diabo conhece toda a verdade. Vamos ver? Será que o diabo conhece Deus? Claro que conhece. Ele morou lá em cima, não é? Ele conhece Jesus? Também conhece. E o diabo conhece o Espírito Santo? Também conhece. Satanás conhece a Bíblia? O que você acha? Conhece ou não conhece? Ah, com certeza ele conhece a Bíblia. Satanás conhece os 10 mandamentos? Ora, se ele conhece a Bíblia, provavelmente conhece os 10 mandamentos. Então, concluímos que Satanás conhece toda a verdade. Ora, se Satanás conhece toda a verdade, eu pergunto, por que ele não foi liberto? Qual é o seu problema? Ora, o diabo morou lá no céu, conheceu tudo, de perto, visivelmente, literalmente. Mas por que ele é o diabo, se ele conhece toda a verdade? Jesus não disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Por que que Satanás conheceu tudo e não foi liberto? A resposta está aqui, em João 8,44. Aqui está a resposta. Disse Jesus, vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Percebeu? E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, meu amigo, o problema de Satanás
é justamente esse que aparece aqui no verso 44 de João capítulo 8. Ele jamais se firmou na verdade. Olha, uma coisa é conhecer a verdade, outra coisa é se firmar nela. A propósito, você conhece a verdade? E pergunto, você está firme na verdade? Fazendo um paralelo, uma coisa é casar, é você se casar. Outra coisa é permanecer casado e feliz. Casar é fácil, permanecer casado e feliz já não é tão fácil. Uma coisa é conhecer a verdade teoricamente, outra coisa é se firmar nela. Ora, o diabo é diabo porque não se firmou na verdade. O problema é que muitas pessoas nos nossos dias se encontram na mesma situação do diabo. Vejam, conhece a verdade, mas não se firma na verdade. Quantas pessoas têm acesso à verdade, têm acesso à palavra de Deus, mas não se firmam na verdade? Deus precisa ter misericórdia de todos nós, especialmente dessas pessoas. Então saiba, há duas formas de se conhecer a verdade. Há aquela forma teórica e aquela que é prática. O que Deus quer de você e de mim é que nós conheçamos a verdade na teoria, mas também conheçamos a verdade na prática. Se você conhecer a verdade na prática, você será liberto, totalmente liberto. Pois Jesus disse, a verdade vos libertará. O problema é que nos nossos dias existem muitas campanhas de libertações. Muitas religiões, muitas igrejas fazem campanhas de libertações. Já ouviu falar disso? Eles distribuem um envelope, a pessoa coloca uma grande oferta ali dentro, proporcional à sua fé. E depois, essas pessoas levam esses envelopes ali e participam de 7 sextas-feiras ou de 7 terças-feiras, de uma campanha A, campanha B, sessão do descarrego. É ou não é verdade? Você sabe disso, entendeu? E aí o pastor coloca a mão na cabeça e o pastor põe a mão ali e diz assim, ó, você está com a dor na cabeça? Pois é, isso é um demônio. E põe a mão ali e diz, demônio, Satanás, não sei o quê, em nome de Jesus, sai! E dá um grito. Você já viu isso, não já? Pois é, eu quero te dizer o seguinte, nós respeitamos todas as pessoas, pode ter certeza disso, mas uma coisa tem que ficar muito clara. O fato de uma pessoa entrar com uma dor de cabeça numa igreja e sair sem a dor da cabeça não significa que ela foi liberta. Ela ficou sem a dor, tudo bem, mas libertação não é isso. A pessoa entrar numa igreja com uma dor na coluna e sair sem a dor não significa que ela foi liberta de acordo com a Bíblia. Ou seja, a verdadeira libertação, ela vem não quando alguém coloca a mão na tua cabeça e dá uns gritos e faz uma determinação. A verdadeira libertação vem quando você conhece a verdade. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É somente através do conhecimento da verdade que Deus liberta você. E eu creio na libertação. Você também crê. Eu tenho feito orações e Deus tem libertado muitas pessoas. Mas não se esqueça de uma coisa. A verdadeira libertação, que é uma libertação do pecado, das garras de Satanás, a libertação da ignorância, a libertação de tudo aquilo que nos afasta de Deus, só vem quando a pessoa conhece a verdade. Aí sim vem a verdadeira libertação. Eu pergunto, você quer ser liberto de todo o pecado? Quer ser liberto de toda a armadilha de Satanás sem pagar um centavo? Então é aqui. É aqui, nesse curso, nessa igreja, nessa casa, nesse lugar, aí onde você está estudando a Bíblia, é justamente aqui que Deus vai libertar você totalmente. Lembre-se, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem mais. Me acompanhe, me acompanhe. A palavra de Deus nos ensina a verdade. E nós temos muitas coisas importantes para te dizer. Preste atenção. Preste atenção. Ó, onde está